Rick Mais Notícias. 7h02. A televisão brasileira protagonizou ontem um daqueles momentos históricos que ficarão inscritos aí na história da imprensa no Brasil, pelo que ocorreu no dia do tradicionalíssimo debate dos presidenciáveis da TV Globo. Ontem, na hora em que o debate da TV Globo, na TV Record, foi exibida uma entrevista exclusiva, a primeira, depois que Jair Bolsonaro saiu do hospital, para uma emissora de rádio, televisão, jornal, enfim. Primeira entrevista depois de sair do hospital foi dada à TV Record. Que horário a TV Record passou a entrevista? No horário do debate. Temos números da audiência, Marcos Souza? Em São Paulo, só, Daniel, os números prévios não são consolidados ainda. A entrevista de Jair Bolsonaro deu média de 12 pontos de audiência. Ô, louco. Então imagina, né? O debate da Globo deu cerca de 26. Então conseguiu metade da audiência da Globo só com a entrevista do Bolsonaro. Sozinho ele conseguiu metade de toda a audiência da Globo. Pois é, então veja, né? Então ingressamos aí na reta finaleira mesmo da eleição com o debate da TV Globo. O debate foi muito chato. Mas foi chato demais. Chato mesmo. Eu achei aquela conversa toda de sorteia tema, tudo de novo, tudo aquilo que ninguém aguenta mais. O debate se focou nos ataques a Bolsonaro e a Haddad. Quem esteve muito mal no debate, fiquei com muita pena mesmo, assim, a sensação, fiquei com pena do senador Álvaro Dias. O Álvaro foi mal no debate, mas foi mal, todo atrapalhado, não conseguia cumprir o tempo. E as redes sociais não perdoaram o senador do Paraná, Álvaro Dias. O Haddad levou cacete de todo lado e todos, claro, bateram em Jair Bolsonaro. A minha impressão é de que o debate não resolveu nada. O debate não mudou nada do cenário que nós vivemos hoje no Brasil. A linha de alta nas pesquisas é de Jair Bolsonaro. O Haddad estagnou e o Bolsonaro continua subindo, do Datafolha. Continua subindo. Até onde haverá a subida do Bolsonaro no domingo é a pergunta que fica. Se haverá votos suficientes para que o Bolsonaro ganhe a eleição ainda no primeiro turno. Mas não há nenhuma dúvida de que Bolsonaro terminará em primeiro lugar este primeiro turno, quiçá vencedor da eleição já no domingo. Fernando Haddad será concorrente de Bolsonaro se houver segundo turno. A minha aposta é de que não dá mais tempo de matar tudo agora. Ocorre que eu venho dizendo desde o início da propaganda, aliás, desde o início de sempre, de que há um eleitor silencioso do Bolsonaro. Eu não sei qual é o tamanho do eleitor silencioso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro pode comer a paca já no domingo. É impressionante, o Bolsonaro não aparece, o Bolsonaro não faz campanha, o Bolsonaro levou uma facada. Aliás, Bolsonaro, na entrevista da TV Record, ele tá ruim, né, Marco? Tá sim, tá se recuperando, né? Tá convalescido. Gente, teve gente falando que a facada foi fake news. Tá mais magro, não tá? Magro, é. Bolsonaro tá judiado. Mas o fato é o seguinte, qual é o tamanho do eleitor silencioso do Bolsonaro? Qual o tamanho do eleitor silencioso do Bolsonaro? Os demais candidatos, a Marina, o Alckmin, o Álvaro, o Ciro, todos eles estão com o discurso do pelo amor de Deus me ajude. O discurso é o do pelo amor de Deus. Porque todos sabem que o cenário se desenhou com Bolsonaro campeão, seja no primeiro turno ou como líder entre os dois que vão ao segundo turno. É também a derrocada do marqueteiro. Os marqueteiros que cobram milhões e milhões por um homem de 9 segundos na televisão. É isso aí. O que você achou, Mark, do debate da Globo, você viu? Sonolento, chato. Chato demais, hein? E a condução foi ruim também. A Globo errou na mão na regra. Bonner... O Bonner dormiu com o Bozo, né? Ele queria aparecer mais com os candidatos, a minha impressão era essa. Joiçou. O Bonner joiçou, virou uma Joyce Hasselman da mediação do debate.
Coisa triste. Porque às vezes, Daniel, o debate tem regras mais liberais e os candidatos são os únicos culpados por ele ser chato. Agora, tem vezes que o debate inteiro é chato até por causa das regras. Na minha opinião, a Globo errou no debate, na condução, na formulação, e os candidatos foram mal também. E o Álvaro se prestou a um papel que não é dele. O Álvaro Dias tem um tamanho maior do que ele se prestou ao debate, de fazer piadinha, de querer levantar a bola para outro cortar. Concordo contigo. Pena isso. Pena, eu fiquei que com pena faltou do o Álvaro. Daciolo, eles tentaram fazer o papel do Daciolo. Ah, mas poxa. Mas é vida. mais ou menos isso mesmo. E tipo isso. Mas é que não combina com o Álvaro. O Álvaro é um homem de história ilibada, um político, talvez, o de maior envergadura do estado do Paraná. Ninguém é maior do que o Álvaro. Quem é que no Paraná é maior do que Álvaro Dias? É o político que consegue a maior entre todas as lideranças da política do Paraná, uma inserção nacional. O político nacional de maior nome se chama Álvaro Dias, aqui no Paraná. Porque o senador Roberto Requião, não obstante, ao que tudo indica, vá se reeleger, ele integra o grupo dos folclóricos do Congresso Nacional. Só uma parcela do Paraná leva o Requião a sério. Quem frequenta 30 minutos do debate político e nos bastidores no Senado Federal sabe que todo mundo tira sarro do Requião. O Requião é uma figura menor lá no Senado Federal. E os demais... Não tem outro do tamanho de Álvaro Dias. É muito triste ver a política do Paraná diminuída com aquilo que se prestou o nosso senador. O senador do Paraná tem mais 4 anos de mandato, Álvaro Dias, mas foi muito feio. A sensação que eu tive é que ele apertou o botão do pi, sabe? Não, mas apertou errado, então. Porque ele poderia apertar o botão... Ele poderia apertar o botão do pi e falar sério. Não precisava apertar o botão do pi e virar o Bozo, né? Os ouvintes estão participando já aqui, Dani. A Solange de Curitiba diz que achou ridículo o Bonner mandar o Álvaro se arrumar no palco. O Bonner tava meio Silvio Santos, não tava? Vai pra cá, pô. Tô dizendo, foi um horror. Agora, o cenário é lindo, né? Que cenário lindo da TV Globo. O chão, piso do cenário, que aparecia lá, eleições. Assim, a pirotecnia do Hans Donner tava linda, só. O resto foi o pior debate de televisão. Entre os debates que foram realizados, o da Record e o da Globo, o pior debate de longe, mas de longe, foi o da TV Globo. É porque sem o Bolsonaro, o debate se diminui muito de tamanho, né? E a entrevista do Bolsonaro sem novidades, né, Mark? Mais do mesmo, né? Exato. Bateu muito no Haddad, chamou de fantoche do Lula e disse que vai trazer aquelas propostas que ele já vem dizendo. Falou sobre cartilha gay, falou sobre economia, quem vai cuidar o Paulo Guedes. O Bolsonaro foi mais do mesmo e ele não tem que mudar mesmo. Falando o que ele fala, ele tem 40% dos votos nas pesquisas, fora o que a pesquisa não mostra. Então, Mark, vamos aos números da pesquisa. A última divulgada foi o Datafolha, né? Exatamente. O cálculo de votos válidos, quando não são excluídos da amostra os brancos, nulos e os eleitores que se declaram indecisos, o procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 39% da intenção de votos. Na pesquisa de terça, ele tinha 24 e agora tem 25. Ciro Gomes, do PDT, tinha 12 e agora tem 13. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 9. Marina Silva, da Rede, tem 4. João Amoedo, do Novo, tem 3. Henrique Meirelles, do MDB, e o paranaense Álvaro Dias, do Podemos, estão empatados com 2%. Estão com 1% Cabo Daciolo, do Patriotas, e Guilherme Boulos, do PSOL. Os demais não pontuaram. Como o Boulos é ruim, né? Meu Jesus, o Mark falou o nome do Boulos agora. Tô lembrando da participação do Boulos no debate da TV Globo ontem. Como é ruim o Boulos. Bom, o Boulos é o invasor de propriedade alheia, né? Então nem dá para se levar muito a sério. No que toca a essa pesquisa do Datafolha, veja, nos votos válidos, que quando são descartados os brancos e os nulos, você que vai votar em branco e nulo, vou repetir aqui, o seu voto não vale nada, viu? Ele é descartado da totalização e os votos que entram na totalização do TSE são os votos de um candidato. Os votos válidos, quando os indecisos, os brancos e os nulos são descartados, o Bolsonaro tem 39. Qual é o tamanho do eleitor silencioso do Bolsonaro? E o que ele tende a crescer até domingo? A chance de vitória no primeiro turno é real. A chance de vitória do
Jair Bolsonaro no primeiro turno é real. Fosse outro candidato que não o Bolsonaro, eu diria, teremos segundo turno. Mas como é o Bolsonaro e tem o eleitor que não diz que vai votar no Bolsonaro para não se indispor, nós nos aproximamos de uma possibilidade verdadeira de que o Bolsonaro ganhe o jogo. Tem muita gente migrando pro famoso voto útil. Sim. Com medo do segundo turno. Porque segundo turno é o seguinte, a eleição zera. É outra eleição. Então, tá na frente. Eu já vi muito segundo turno que o cara da frente perder votos. O Alckmin. O próprio Alckmin, lembra? Contra o Lula. Tudo que fez o primeiro. Então a eleição zera. O Alckmin conseguiu diminuir a votação do segundo turno pro primeiro, imagina. Agora, perceba. No segundo turno, tem a simulação aí do Bolsonaro versus Haddad, Mark? Tem sim, Denian. No segundo turno, deixa eu só achar aqui. Na simulação do segundo turno, o Bolsonaro tem 44% e Haddad tem 43%. Então veja, no segundo turno, a chance do PT ganhar existe, de devolver o comando do país ao Partido dos Trabalhadores e, em última palavra, ao Lula. Devolver o poder executivo da União ao Lula. É por isso que o voto útil tem descido desde já no Bolsonaro. A fim de evitar um mal maior, tem muito eleitor do Alckmin, do Álvaro, do Henrique Meirelles, do Amoedo, da Marina. Tem muitos desses eleitores que já descem na candidatura do Bolsonaro a fim de Haddad e o PT voltem ao governo. Então vejam. Eu estou insistindo com algo aqui que é mera especulação, mas é uma especulação calcada em fatos. Ocorreu algo muito parecido nos Estados Unidos. O eleitor envergonhado. O eleitor envergonhado diante da urna, naquele silêncio glorioso do voto secreto, vai lá e faz o que faz. Então, vamos ver até onde vai a linha de alta de Jair Bolsonaro. 39% na sexta-feira, com 2 dias ainda. A linha subindo. Com a linha pra cima, porque a linha do Haddad parou, né, Mark? Parou. Não, ele subiu 1 ponto também nessa Datafolha, mas o Bolsonaro veio com mais fôlego, o crescimento do Bolsonaro. Então a polarização, ela é... E você fez uma leitura, desculpa, Denil, isso aí, muito importante ontem aqui, trazer de novo pros ouvintes, já que nós estamos em horário novo, esses pontos que o Bolsonaro subiu nessa última semana se deve muito à comunidade evangélica. Claro, os evangélicos desceram com tudo na campanha de Jair Bolsonaro. Quando o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, declarou abertamente o voto a Bolsonaro e disse assim: quem é fiel, crente da Universal, vota a Bolsonaro. O que você acha que o crente da Universal faz? Vota a Bolsonaro. O crescimento do Bolsonaro não é por efeito externo, é político. O efeito é da Universal. É isso aí. E além do Edir Macedo, Silas Malafaia também entrou com tudo na campanha, fez até uma live ontem com o próprio Bolsonaro. Então os evangélicos se reuniram e é um voto importante. É o voto que elegeu o Lula lá atrás, quando o Lula se aproximou dessa comunidade. Agora eles se aproximam de Bolsonaro. Bom, até domingo vamos viver fortes emoções. Vou fazer o convite aqui novamente. Domingo, a partir das 5 horas da tarde, um pouquinho antes, já estaremos no ar. Eu, Mark Souza e o Terribas vamos comandar a nave-mãe da Jovem Pan com a totalização dos votos e toda a análise do resultado das eleições no Paraná. Para governador, as 2 vagas de senador, os 30 deputados federais, os 54 deputados estaduais e vamos falar, claro, sobre a eleição presidencial. Eu vi uma notícia ontem, Mark, que os números da eleição presidencial só começarão a ser divulgados depois das 7 horas da noite no horário de Brasília, porque boa parte do país ainda estará votando nesse horário, que é o caso do Acre. Né? Agora, tem que esperar o Acre. Eu até entendo a posição da Justiça Eleitoral, mas acho temerária pelo seguinte: já tem desconfiança do processo. Por mais que a Justiça bata o pé, a urna é segura, faça propaganda na televisão, as pessoas não confiam na urna. E é um setor considerável da população brasileira. O que vai acontecer? Só vai divulgar às 19, daí... Quando divulgar já vem com o resultado final. Vão desconfiar. Pois é, mas também... E não basta ser sério, tem que parecer sério. Mas como é que você vai? Mas eu entendo a Justiça Eleitoral, né? Como que você vai abrir a totalização dos votos se ainda tem urna aberta no país? Você pode mudar o resultado.
Você pode interferir no resultado da eleição. Você não pode mostrar resultado antes de fechadas todas as urnas. A Justiça Eleitoral está certa em proceder dessa maneira. Mas que gera desconfiança? Gera. Se resolveria isso tudo com o voto impresso. Mas não, né? A Justiça não quer gastar dinheiro. Pelo menos esse é o discurso de que não quer gastar dinheiro. Aí iniciaremos a semana que vem, Mark, com a teoria da conspiração. Tudo de novo. Culpa única e exclusiva da Justiça Eleitoral. Daqui a pouco vamos falar sobre a eleição local, 7 horas e 17 minutos. O momento é do ouvinte. Denis, muita gente, e é assustador o número de ouvintes que perguntam a mesma coisa. Aquela questão, se votar só para presidente, o voto vai ser anulado, os outros votos serão anulados. Como é que funciona isso? Gente, por favor. Tem um áudio rolando no WhatsApp e as pessoas acreditam nele. Quer gravar o áudio? Aí pega o teu celular, aproxima da caixa de som do teu carro. Eu vou gravar e aí você espalha depois no grupo que mandou isso. Tchau, o que a Jovem Pan disse hoje de manhã. 3, 2, 1. Valendo. É fake news a notícia de que o voto nulo nos demais candidatos pode anular a eleição do presidente. Não é assim que funciona. Cada um dos votos na urna eletrônica é independente do outro. A urna eletrônica começa com o voto de deputado federal. Se você, porventura, votar em branco ou anular o voto do deputado federal, isso só atinge a candidatura do deputado federal. Assim, sucessivamente, a do deputado estadual, também é assim. Você pode votar num e anular o outro, pode votar os dois em branco, você pode votar em 2 candidatos. Você pode fazer o que você quiser com o seu voto. Vale o mesmo para governador e vale o mesmo para presidente. Não há comunicação entre um voto e outro. Voto nulo e voto branco é voto inválido para a Justiça Eleitoral, seja para o cargo que for. O voto é inválido, ele não entra na totalização dos votos. Não caia em fake news. Não aceite esse tipo de áudio como se ele fosse possível, que isso fosse viável. Isso é gente que quer atrapalhar a democracia, que não consegue conviver bem com a vontade livre do eleitor. Não acredite. Se vale um conselho meu, vote em todos os cargos. Escolha os candidatos que você entende que melhor tem condições de te representar. O seu representante na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, os representantes do Estado, lá no Senado, os representantes do Estado no Senado, o seu governador e o seu presidente da República. Mas é falso esse áudio que circula. Como é falsa a notícia de que se houver mais de 50% de votos brancos e nulos, a eleição é anulada. Os votos brancos e nulos são descartados e eles são individuais. Não significa que se você anular um, vai atrapalhar a eleição de outro. Nada a ver. Não caia nessa. Fechou? Vamos adiante. Denis, muita gente comentando sobre o show do Danilo Gentili. Chegou a ver ou não? Não vi. Foi bom, Mark? Acho que foi bom. Eu não vi também, tava vendo. A Constituição. Tava vendo Sério? O debate e tal. É um show de humor, né, gente? Por isso que ele rasgou a Constituição. Ele cantou, ele pegou assim, colocou em cima de um púlpito, né? Com o brasão na frente, aí ele catou, ligou assim a motosserra e cortou no meio. Com a motosserra, assim. De motosserra. Aí acabou o show. Não vi o genial. show do Danilo. Tem um vídeo, depois eu te mostro. Legal. O que mais, Mark? Denis, muita gente perguntando sobre os pedágios. Ontem teve uma notícia sobre os pedágios e o pessoal tá curioso. Do intervalo, vamos falar sobre a questão da intervenção do governo do estado nos pedágios do Paraná. A gente vai falar sobre isso em instantes aqui no nosso jornal. Tem mais perguntas aqui, o pessoal com dúvidas práticas nessa reta final. Final telefone 2454, o Jocélio Caetano, perguntando qual a diferença entre voto nulo e voto branco. Na prática, nenhuma. O voto branco e o voto nulo, na prática, servem ao mesmo propósito. Você abre mão de votar em alguém. Seja por branquear o seu voto, entregar o voto em branco, seja por anular. O voto nulo é entendido pela Justiça Eleitoral como erro de digitação. Você digita um número que não existe, confirma, o seu voto é nulo. O voto branco é em branco. Brancos e nulos descartados da totalização final. Então não há diferença concreta entre branco e nulo. Dá na mesma. O que mais, Mark?
pessoal tá participando aqui, estão dizendo que não foi a Constituição que ele rasgou, foi os processos do PT e do PSOL contra ele mesmo. Foi isso que ele cortou lá. É porque tava em cima do... Depois tinha um livro lá, eu entendi que fosse isso. Que bom que não foi. Me deu uma alegria. O que mais, Mark? O ouvinte aqui falando sobre a questão do debate, pedindo pra você analisar o Ciro Gomes no debate. O Ciro, ele tem a melhor oratória, né? Entre os candidatos que participaram do debate. O Ciro começou perguntando pra Marina sobre essa polarização, né? Entre Bolsonaro e Haddad. Depois o Ciro tentou se vender como o único nordestino candidato para tentar conquistar o voto do Nordeste. E o Ciro deixou subentendido de que o Bolsonaro estava fugindo do debate. Então o Ciro começou mal. O Ciro foi o Ciro, é o Requião com grife. É o candidato Ciro Gomes à presidência da República. O pessoal participando aqui, o Adriano Vieira perguntando como funciona o voto em legenda. O voto na legenda, ele só é contabilizado para a chamada eleição proporcional. A eleição para deputado estadual e deputado federal. Quando você for votar, presta atenção aí, ouvinte. Quando você for votar no domingo, para deputado federal e deputado estadual, digita os primeiros 2 números do seu candidato. Antes de completar, você vai ver que a tela vai indicar o partido dele. O partido e a coligação. Você pode confirmar já nesse momento, porque o voto vai para a coligação, para o partido. E esses votos depois são somados para fazer a repartição das cadeiras pelo sistema proporcional. Então o voto na legenda é assim, eu não sei bem em quem eu vou votar, mas eu gosto da legenda tal. Você pode votar na legenda, porque é melhor você votar no candidato. Você escolher o seu candidato e não o voto na legenda. Mas o voto na legenda é considerado voto válido. Tão válido quanto o voto no candidato. O Fábio, de Ponta Grossa, perguntando sobre a colinha. Pode levar a colinha? Pode e deve, né? Pra não esquecer lá na hora, não dar um branco. A minha colinha é mental. Os números dos meus candidatos estão todos pulsando no meu cérebro. O seu também, Mark? Sim. Tá tudo ali, mas, né? Não, mas falta definir alguns ainda. Já é sexta-feira. O voto é depois de amanhã. Que hora você vota, Terribas, normalmente? Que horas você vai votar? Eu vou ter que votar de manhã, né? Mas normalmente você vota que horas? Normalmente eu voto próximo do almoço, umas 11h30, assim, mais ou menos. E você, Mark? Eu voto de manhã porque eu trabalho de todo, né? Então eu voto bem no comecinho pra vir trabalhar aqui. É, isso aí. Eu sempre trabalhei a vida inteira de manhã cedo. Almoço. Vamos ver como é que vai ser esse ano aí pra nossa organização da cobertura aqui, mas tô fardado, pronto. Vou às urnas, falta só uma última definiçãozinha aí, o resto vambora. Mais pergunta prática aqui, final telefone 3285, o Adilson Bianchini, perguntando se pode votar 2 vezes no mesmo senador. Não pode, né? Quando você vota a primeira vez no teu senador, você votou lá. Confirmou o voto, voto válido. Se na segunda vez você repetir o voto, será voto nulo. Mas só anula o segundo voto, seu primeiro voto está garantido. Então não adianta votar 2 vezes no mesmo, porque anula o segundo voto. Os votos são independentes, por isso que é falsa essa notícia, esse áudio que está circulando. É falso o áudio. Cada voto é independente um do outro. Um não se comunica com o outro. O que mais, Mark? Final telefone 54. Se eles podem vestir qualquer roupa. Não que faça alusão a candidatos, mas ontem nós questionamos, inclusive, o TRE do Paraná sobre esse assunto, Daniel. Qualquer cor é liberada. Se a pessoa quiser ir de verde e amarelo, de vermelho, de azul, pode. Não pode ter alguma inscrição que faça alusão a algum candidato. Mas o mesário pode usar a roupa que ele quiser. Pode. E o melhor é que os mesários ouvintes deste jornal se comportem de maneira adequada, né? Você presta um serviço público como mesário. É uma obrigação, né, que é a todos imposta, é uma obrigação como cidadão, que traz benefícios para quem é servidor público, por exemplo, até para o trabalhador da iniciativa privada, tem um dia de folga, enfim. Mas o mesário, ele tem que ser muito, muito correto. É bom evitar qualquer tipo de... Mesmo que você não queira, às vezes é ato falho, né? Você vai lá vermelha, usa uma roupa amarela. É bom evitar
porque tem fiscal de partido político, e aí o fiscal vai começar uma gritaria, atrapalha, isso tudo gera instabilidade. Melhor vai neutro. E a função do fiscal é justamente fazer confusão. Ele tá lá pra isso. É pra isso. Vai neutro, assim, vai numa boa. O Diego Vai de roupa do Grêmio, daí você já vai ter o teu título incrustado em ti. Sabe, né, Terribas? Tô pensando em votar de camisa do Grêmio quando me pedirem, Denian, o seu título, eu vou dizer qual você quer, o da Libertadores, o da Recopa, o da Copa do Brasil, qual que é o título que você quer que eu tenha aqui pra te dar? O que você acha? Nossa, é que deu um sono aqui, velho. O Diego Vieira, de São José dos Pinhais, diz aqui que não entendeu direito o voto de legenda, Denian. Que é complexo mesmo. Pra quem vai, no final das contas, na prática, no duro, pra quem vai o voto de legenda? O voto da legenda vai para a coligação do candidato que você escolheu. Ele soma um quadro negro, um giz, para poder explicar o chamado voto proporcional, que é o voto para deputado federal, deputado estadual e vereador. Esse voto é uma barbaridade. É o chamado quociente eleitoral. Quociente eleitoral. O voto proporcional permite distorções da pior espécie. É por causa do voto proporcional que os partidos lançam puxadores de votos para carregar consigo outros tantos. É o caso do Tiririca. Foi o que aconteceu com o Ratinho Júnior quando concorreu a deputado estadual. Na próxima, o Ratinho Júnior nos legou uma bancada de um bando de gente que a gente não sabia quem era, por distorções do sistema proporcional. Uma hora o Brasil vai amadurecer e vai instituir o voto distrital, como acontece nos países civilizados do mundo. Esse voto proporcional é uma barbaridade. Ou que pelo menos haja o distrital misto, metade das vagas no voto distrital e metade no proporcional. A integralidade do voto proporcional é muito ruim. É por isso que a gente vota no... Agora também te liga, né? Presta atenção no partido do teu candidato, na coligação do teu candidato a deputado federal e deputado estadual. Porque você pode votar num e eleger outro, que normalmente é o que acontece. Presta atenção para você não fazer caca na urna eletrônica. Denian, mais dúvidas práticas aqui. O pessoal tá bem confuso, é importante serviço público aqui. Final telefone 9588, o Gilson Ferreira, perguntando se pode ir com a camiseta do seu candidato. Pode, importante falar isso. O TRE tinha dado a orientação que não poderia, agora liberou. Então você pode ir, só que não pode se manifestar com áudio, vamos dizer assim. Você não pode falar. Pedir voto, você pode ir silencioso, inclusive com bandeira. Sim. Você pode levar até a bandeira pra votar. O que você não pode é abanar a bandeira, bater na camiseta. Pedir voto. Vamos junto. Isso não pode. Isso é boca de urna e é crime. Muita gente perguntando sobre celular. Não pode na urna, não pode nem levar. Às vezes o mesário deixa você levar, mas não pode fazer selfie, não pode levar o celular para a urna. Gente, por favor, né? Não vai bancar o selfie na urna eletrônica. Esse é um momento sério da democracia. O voto é secreto. Você tem o seu direito de externar o seu voto o quanto você quiser na sua rede social. Mas aquele momento ali da sessão eleitoral, da urna, é um momento sagrado para a democracia. Então não tumultua. Vai lá e vota. Não cria tumulto. Senão vai piorar o que já não é muito calmo, né? Vamos para o intervalo, Terribas? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos aproveitar o intervalo para você nos seguir no Instagram. Isso. Então pega o teu celular aí, o meu Insta é DenianCC, tudo junto, tá? E é N de navio. DenianCC. O Mark Souza é Mark com C mudo no final, Souza com S, Mark Souza. E o Terribas é O Terribas. Terribas é uma palavra só, o sobrenome dele. T-E-R-R-I-B-A-S. O Terribas, Mark Souza com C e Denian CC. Hoje eu vou postar músicas para o final de semana. Caminhando e cantando. Não é? Não. Vou postar músicas para o final de semana. Lula lá. Para um belo final de semana. Vou postar uma playlist muito bacana pro pessoal. Tá bom. Você viu que tem uma versão do Haddad do Lula lá agora? Não vi. Vou te mostrar no intervalo. Rick Mais Notícias. Olha, eu preciso, na abertura do bloco, fazer um agradecimento aos nossos ouvintes. Os nossos ouvintes são demais. A gente chama a participação. Tem muita pergunta chegando mesmo, muita. Do que a gente puder auxiliar, a gente faz questão absoluta disso. Esse jornal no retorno ao horário tradicional, todo mundo faceiro da vida, né? O jornal voltou para 7 da manhã. E tem perguntas chegando, o Mark me disse no intervalo, muita gente preocupada com o Lula. Qual que é, Mark?
perguntando se o Lula vai votar ou não. Lula não vai votar. Apesar da lei até garantir o direito ao voto aos presidiários, e eles têm, muita gente acha que não, mas eles têm direito ao voto. Ele não vai votar porque na sede da Polícia Federal não há uma sessão eleitoral. Ele até tentou, ele fez um pedido oficial à Justiça. A Justiça fez o quê? Então consultou lá os presos da PF se eles queriam votar. Só o Lula queria. Como só tinha um votante, o TRE não vai instalar uma sessão eleitoral na PF, então o Lula não vota nessas eleições. Quem tem direito ao voto é o preso... O Haddad tem menos um voto. Isso, é o preso que cumpre prisão provisória, né? O preso condenado mesmo, esse não tem direito cautelar e o preso provisório. O preso condenado que o Lula se não encaixaria tem. porque em tese no provisório. não tem trâmite julgado aí, né? Isso, ele tá no provisório, por isso que ele tentou votar. E levou um não, né? Exato. Lula, não deu pra ti, né? Muito bem, Mark, vamos falar dessa história do pedágio, porque é uma notícia que nos envolve diretamente a política local, que foi tomada ontem, às vésperas da eleição. Diga lá. A medida foi anunciada pelo governo do estado, que decidiu que será feita uma intervenção nas 6 empresas que operam o chamado Anel de Integração. Na prática, militares aposentados da Polícia Militar vão entrar nas concessionárias para recolher documentos. O anúncio da intervenção foi feito pelo secretário de Infraestrutura e pelo controlador do estado, Carlos Eduardo de Moura. Ele argumentou que essa é uma resposta à segunda fase da Operação Integração da Força Tarefa da Lava Jato. Alguns atos ainda estavam sendo realizados até há pouco tempo. A Controladoria percebe a execução de contratos normais por parte do DR, mas empresas que faziam parte de consórcios continuam recebendo e participando de licitações. Paralelamente a isso, a Controladoria constatou a omissão da agência reguladora. Então, com base nisso também, o seu diretor-presidente foi oficiado pela Controladoria para apresentação em 48 horas. Os procuradores da República revelaram a existência de esquemas de irregularidades na cobrança das tarifas dos pedágios cobrados pelas 6 concessionárias que atuam no chamado Anel de Integração do Paraná. Inclusive, 13 atos secretos que permitiram o adiantamento de duplicações de rodovias previstas em contrato e o aumento abusivo do preço do pedágio pago pelos motoristas. Segundo as investigações, o esquema contou com o Departamento de Estradas e Rodagens, o DER, e da AGEPAR, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Infraestrutura. O decreto é um ato administrativo do governo e, segundo os secretários, previsto em contrato. De acordo com o secretário, eles vão ajudar no levantamento de dados dos caixas das empresas, que ainda hoje é considerado um mistério para o Estado, como explica o secretário de Infraestrutura, Abelardo Lupion. A intervenção para poder facilitar os dados. Vocês vão ver o papel de cada interventor aqui para que ele possa acessar sem precisar, entendeu, depender de informações das concessionárias. O interventor pode ter acesso a essas informações porque ele tem esse poder pelo decreto da governadora. O pedido já foi feito pelo Estado e está na mão Justiça, se o pedágio baixa, se o pedágio vai continuar do jeito que está. Nós já fizemos o pedido via Justiça do Estado agora. Para esclarecer aos ouvintes, Daniel, por enquanto o preço do pedágio permanece o mesmo, nada muda. A governadora Cida Borghetti, candidata à reeleição, não participou do evento porque, segundo a assessoria, ela não queria que a medida fosse interpretada como um ato eleitoreiro. Pois é. Mas a medida é boa. A medida ela é boa no sentido de se buscar a transparência. Toda a iniciativa que vise aumentar a transparência num esquema que comprovadamente, já pela própria investigação que fez as autoridades fizeram investigações que comprovaram que tem um esquema criminoso no pedágio. É evidente que a intervenção do poder público no setor empresarial não deve ser visto com bons olhos no sentido geral. Mas se há crime, e ao que tudo indica, há, e se há conivência da agência reguladora, que seria quem deveria fazer esse tipo de papel, eu não acho um absurdo que o Estado venha a intervir dentro da empresa para obter informações. Se falta transparência, se a agência reguladora não procede,
Se há crime em curso, o Estado tem o dever de agir. E achei bacana que a governadora Cida Borghetti não tenha participado da entrevista, a fim de não trabalhar a ideia de que a medida é eleitoreira. Embora seja. Não é, mas é. Mas também vou dizer uma coisa aqui. A governadora Cida Borghetti fez mais contra o pedágio nos dias que está no governo, e são poucos, do que fizeram todos os outros ex-governadores. A Cida fez mais do que o Lerner, fez mais do que o Requião e fez mais que o Beto Rich. Contra o pedágio. Ou não fez? Fez, tá feito. Ah, não quer que a medida seja eleitoreira? Pode não querer, mas é. Mas também, uma hora, alguém tinha que chegar e bater na mesa. Porque o que as pedageiras fazem aqui no estado do Paraná é uma barbaridade. Eu sou contra toda e qualquer interferência do Estado no setor produtivo, desde que não haja crime. Se há crime, e o crime está em curso, e ao que tudo indica está, e a agência reguladora que deveria atuar no sentido de obter informações não faz, que o Poder Executivo diretamente faça. Eu acho que a medida é boa. Eu gosto. Sou contra a intervenção no setor produtivo, sempre, desde que o setor produtivo trabalhe dentro da lei. Se trabalha de forma ilícita e quem paga a conta é a sociedade, tá certo. Mete o ferro, arromba a porta e que se f***, né? Vamos lá, Marcos. Denise, ouvintes participando aqui. O Hugo pergunta se... É uma pergunta interessante. Onde foram gravadas os vídeos do Lula apoiando o Haddad? Acho que foi lá no Sindicato dos Metalúrgicos, exatamente, não foi? porque as pessoas acham que o Lula fez aquela cena lá, que o povo não quer que eu seja preso, não sei o quê. Não é isso. Ele tava gravando propaganda eleitoral. Ele tava ganhando tempo pra gravar propaganda eleitoral na sede de sindicatos metalúrgicos. E ele tava aguado, né? Ele tava com os pés encharcados aquele dia, né, Mark? Pode ver, se você reparar bem no vídeo, você vai perceber isso. Nos áudios que o Haddad usa, né? Esse é aquele que a Dilma fala assim, e esse cheiro, daí a Gleice chega perto do cangote do Lula e fala, é cachaça. Não, e o PT tem a artilharia completa, pro segundo turno tá tudo pronto já. Ele ficou gravando mesmo, quase 2 dias que ele ficou lá se enrolando pra se entregar, ele ficou gravando vídeo eleitoral. As pessoas acham que o PT faz algo sem pensar. É tudo programado. Vai nessa. O que mais, Mark? Tem aqui os ouvintes participando, falando coisas práticas aqui. Diz que tem esse nem eu sabia, uma outra corrente WhatsApp falando que se você for muito partidário e o mesário não gostar de você, ele pode anular o seu voto à assinatura. Pelo amor de Deus, gente. Essa fake news, então, essa é gigantesca. Outra coisa, o que libera a tua urna eletrônica é o teu dedo, né? É digital. É a tua digital. Então é mentira. Então o mesário não tem poder de anular voto de ninguém. E o mesário não vai gostar de você? Desde quando tem relação humana ali? É uma relação de cordialidade, de pessoas que estão servindo ao Estado brasileiro como mesários e o eleitor. Se todo mundo for com calma e parcimônia e bonitinho, não vai acontecer confusão nenhuma. Muita gente perguntando de novo, pode ir com camiseta do candidato? Pode ir com camiseta do candidato. Você não pode se manifestar com palavras, pedir voto, mas com a camiseta silenciosamente pode. Você pode pôr usar aquele adesivo do teu candidato, você pode isso, não pode ficar gritando na frente do colégio, né? Muita gente falando aqui celular, mas tem o e-título. Você pode usar o celular até o mesário. Você vai ter o e-título, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral, mostra pra ele. E o celular vai ficar ali com ele e você vai pra urna sem o celular. Essa é a ordem, essa é a orientação do TSE. Muito bem. Não vai, pelo amor de Deus, né? Respeita aí o processo, não fica fazendo caca lá no dia. Vamos tratar a eleição a sério. É um momento importante, sublime para a democracia. Vamos tentar evitar confusão. E aí, quem arruma confusão é o mais apaixonado dos militantes, né? Então, faz a tua paixão na rede social, que daí não acontece nada contigo. Mas lá no dia, na hora da votação, mantenha a calma. Mais uma, Mark, antes do intervalo. Deninha, perguntando aqui os ouvintes na live, muita gente participando na live hoje, o Osmar Maza, dizendo que passou a nos ouvir pela manhã e gostar muito, diz que ele chega em casa e conecta o YouTube na TV e nos assiste agora na televisão também. Que momento, hein? Live, Terribas, você? Não, nesse momento agora aparece não. aí, ursinho. Aparece aí pro povo ver o nosso ursinho aqui.
Eu entro só de vez em quando, só. Eu não fico me expondo desse jeito. E tem gente aqui te provocando aqui, ó. O Claudinei Bernardes na live. Deninha tá muito mala, porque os jornalistas da Jovem Pan se acham os donos da verdade. Eu não é dono da não faz verdade, assim. velho. Nem sou dono da verdade. Você não é um jornalista imparcial, Deninha? Que jornalista imparcial? Vá achar uma pia de louça. Não existe jornalista imparcial. O jornalista que figura de imparcial tá te enganando, tá passando a mão na tua bunda. Todo mundo tem lado. Todo mundo tem lado. Eu tenho lado. O meu lado é o do cidadão. Contra o abuso aos direitos do cidadão. Eu tenho lado. Eu não gosto de criminoso, de corrupto. Eu tenho lado. Ah, poxa, você é parcial. Claro que eu sou. Eu não voto em corrupto. E eu não gosto de corrupto. Porque a corrupção é a mãe de todos os crimes. É a partir dela que falta o remédio do doente. Que falta a merenda da criança. Então eu tenho lado, sim. É o lado do interesse público. E não o lado do bandido de estimação. Mas quem fica aí me criticando aí, a gente sabe quem é, né? É gente que tem lado. Lado vermelho. Danilo, mais duas só pra, antes do intervalo. A Sabrina Casaflor quer saber como saber se o título está cancelado sem biometria. No site TSE. Vai lá no site TSE, você pode consultar a sua situação eleitoral digitando o número do seu título. E tem a Gisele Silva, uma pergunta importante, Danilo. Ela não sabe a diferença entre direita, esquerda e centrão. É complexo, mas você consegue resumir pra ela? Vamos tentar. A diferença entre direita e esquerda, o centro é quem tá no meio do caminho, tá? Eu vou fazer assim, tentar trazer um conceito puxando a explicação pro popular. Vou escapar um pouco da teoria de Estado, vou explicar mais pro popular. Uma pessoa defende liberdade. É um defensor das liberdades individuais e das liberdades do cidadão e do setor produtivo em relação ao Estado. Entende que o Estado tem que ser menor para permitir a livre iniciativa, para permitir o empreendimento. É um pensamento chamado liberal. A esquerda tem um pensamento chamado social. É mais voltado ao social, os direitos sociais, os direitos de igualdade. Os direitos de liberdade combinam mais com o pensamento de direita. E os direitos sociais combinam mais com o pensamento de esquerda. A esquerda entende que o Estado tem que ser maior, robusto, que o Estado tem que interferir na economia, que o Estado deve regular a vida do cidadão com mão de ferro. A direita entende que o cidadão tem que ser mais livre, inclusive para ganhar dinheiro. A esquerda, com o pensamento marxista, entende que há uma exploração do trabalho por aquele que detém o capital e que o proletário será sempre um esmagado pelo poder do dinheiro. Então essas são as posições mais extremadas e quem está em relação ao centro, em direção ao centro, concorda com posições sociais e com posições liberais. É mais uma posição mais centralizada. A direita é mais liberal, a esquerda é mais social. Tá bom assim, Marco? Tá bom, deu pra entender, eu acho. Deu, né? Só pra fechar aqui, o pessoal TRE tá nos ouvindo nesse momento e mandou um informativo aqui. Duas informações. Sobre o e-título, vai ter uma mesa especial para atender esse tipo de eleitor. Então quem chegar lá com o celular, com o aplicativo, com as informações eleitorais, vai ter uma mesa especial para atender esse tipo de solicitação. Pô, vou nessa. Vou nessa, só baixar, é bem fácil. A fila vai ser menor. Vai dar orientações. Vai votar na tua sessão, como sempre, mas eles vão dar orientações. E sobre a questão que está circulando nas redes sociais, Denis, o eleitor tem que anotar o número do título do lado do caderno de votação. Isso não pode, é proibido, não anula voto. O teu voto vai estar na urna do mesmo jeito. O que pode acontecer é você ser enquadrado na lei eleitoral como boca de urna, desobediência e desordem. Então você pode ser preso se fizer isso. Mas o voto não vai anular. Posso repetir, até para ajudar os amigos da Justiça Eleitoral? Vai lá com calma, em silêncio, vota, cumprimenta as pessoas com educação e vai embora. Não arruma confusão, não fica escrevendo coisa em papel nenhum, não fica querendo fazer boca de urna. Te comporta como cidadão, né? O que você tá rindo aí, Terribas? Eu tava rindo porque o Marco falou, o pessoal do TRE tá ouvindo a gente, esse dia eu tava lembrando que a gente fica rindo, a gente tá falando. Tava ouvindo uma rádio, eu e o Deninho aqui, e daí o apresentador de manhã,
Ô prefeito, ó, você escuta a gente, Nossa, não sei. que vergonha. Aí, ó, o prefeito nos escuta todos os dias, hein? Prefeito, ó, sua equipe fez, ó. Nossa, que vergonha, né? Aí deu fiquei- muita Mas eu vergonha. só falei isso porque o TR mandou mensagem aqui. Não, eu sei, Mark, é que a Muita gente tá vergonha. dizendo. Uma coisa é o que aconteceu aqui. E outra foi uma falsidade lá de uma rádio aí que Não, tava. Nossa, que vergonha que Deu, deu. cara. Ó, o prefeito nos escuta todos os dias. Nossa, que vergonha. Mas enfim. Vamos para o intervalo? Vambora. Então siga a gente aí no Instagram. DenianCC, Mark Souza e O Terribas. Já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7 horas e 54 minutos. Pertinho do encerramento do jornal, quero refazer o convite para que no domingo, no dia da eleição, você sintonize aqui na Jovem Pan. Acompanhe a gente também pelo YouTube, pela live do Facebook, com a transmissão da totalização dos votos, a contagem dos votos no Paraná. Vamos analisar os eleitos para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, para o Senado da República e a eleição para governador e, claro, a eleição de presidente da República. Você pode nos acompanhar a partir de um pouquinho antes das 5 da tarde, né, Tê? Que horas a gente vai entrar certinho? A gente vai, na verdade, a partir das 3 horas a gente vai começar a passar algumas informações, que é as informações úteis No meio de da prestação de música, né? serviço para Curitiba. Ponta Grossa e Cascavel vai começar a transmitir as nossas informações a partir das 4 horas da tarde. E aí, 4h50 mais ou menos, a gente assume e vai até o final das eleições. 4h50, corta a música da Jovem Pan. E daí a gente E vai nós até o vamos final. até o final, até a hora que as urnas fecharem. Então venha conosco, domingo, uma cobertura com a nossa cara, sem mimimi. Tô esperando acabar a lei eleitoral pra gente poder falar tudo que tá engasgado. Pois é. E tem coisa, hein, Denê? Nossa senhora. E vou dizer uma coisa sobre a eleição ao Senado aqui no Paraná, hein? Quando abrir a urna e sair o resultado, você vai lembrar deste jornal. Nós somos o único jornal que acenou com uma linha de alguém que viria dizer, ia comer a paca. Espera o resultado Aí da é o eleição. seguinte, ó, depois que nós terminarmos aqui a parte local do Paraná, aí a gente vai com a Jovem Pan São Paulo, pra Jovem Pan São Paulo passar esse panorama geral e tal, de mais estados e tudo mais. Vai até 10 da noite a cobertura eleitoral. Então aqui na Jovem Pan, o ouvinte vai começar a ouvir informações das eleições a partir das 7 horas da manhã e vai até 10 horas da noite. Lógico, vai ter programação musical, mas em determinados momentos a Jovem Pan vai parar para poder te trazer a informação e para poder te trazer a notícia. Legal. E o nosso programa mesmo, nosso programa com nós três aqui, como é o Rick Mais Notícias, 4h50 da Isso. tarde e a gente vai até o fim, até o fechamento das urnas. Falou, rapaziada? Falou, é isso aí. Ouvintes, antes de fechar o jornal. Elcio Colesco, nosso ouvinte. Olha, Denê, voltou o jornal, voltou ele. participando aqui, dizendo que nós vimos outro debate, que na opinião dele, Haddad e Boulos deram um show. É verdade. É verdade. Não, vamos Tá bom? concordar, fazer o quê? Tá bom? Tá bom. Nossa, Vivemos uma democracia. o Haddad foi bem no debate. O Boulos foi muito mal. O Boulos só não foi pior do que o Álvaro diz. O pior foi o Álvaro, o segundo pior foi o Boulos. Quem achei que foi bem foi a Marina. A Marina, ela mudou o cabelo, né? Democraticamente. O cabelo. O que mais, Marina? O ouvinte aqui participando, ainda perguntando, Denê, o que acontece com quem vota só pra presidente? Nada, vota só pra presidente. O teu voto é válido. Os outros votos, você escolheu não votar. Escolha sua. Eu entendo que o bacana é você ir lá e exercer o seu direito de voto bonitinho, escolhendo o candidato. Mas se você achar que não, tudo bem. Quem sou eu pra te julgar? Vota como você quiser. Se você votar só pra presidente, o teu voto de presidente tá valendo. Não anula o teu voto pra presidente. O Paulo Roberto Felski faz uma brincadeira aqui. Se ele chegar na frente do colégio eleitoral e gritar, glória a Deus, é boca de urna, será, Denê? É assim. Também tem o ouvinte Juliano dos Santos Rocha aqui na live, dizendo que fez uma aposta no trabalho defendendo uma afirmação sua, Denê. Qual? Mas ele não falou qual que é a afirmação. O pessoal tá apostando em seu nome já. Tô Denê. achando que ele vai perder Aliás, dinheiro. não dá pra falar ainda, mas depois do passar a lei eleitoral eu vou falar. O que usaram de vídeo dos jornalistas nas campanhas, de um lado e de outro? Ô, louco. Vamos hein? falar depois, Denê? Vamos. Domingo a gente já fala, mano. Deixa passar às 5 Domingo, horas da 5 tarde. da tarde, a gente vai já- ser libertador. Tem aqui, ó, ouvinte, final do telefone 6686.
dizendo que ela é uma das eleitoras silenciosas que o Denian fala. E falando que todo mundo lá no Bradesco nos ouve, viu, Denian? E que Um abraço grande à tô turma do precisando Bradesco. falar, pessoal, a turma do Bradesco, me liguem. E ela porque tá eu preciso reclamando. resolver um problema. E ela tá reclamando que tem o pessoal do sindicato lá na frente fazendo panfletagem e atrapalhando o pessoal que quer ir trabalhar. Tá dando uma bronca aqui. A ouvinte, final Uma do telefone pia 6686. de Aline. louça pra lavar, o pessoal do sindicato não tem, né? Vai te catar, vai achar um pia de louça pra lavar. E a nossa colega aqui, a Camila Buff, lá de... É Buff ou Buff que fala? Camila Buff. Buff, lá de... É chique, Buff. Camila Lá de Buff. Cascavel, ela pede pra você mandar um bom dia pra Dilma, porque o Dilma Zap tá estragado, ela não tá O mandando bom dia. Dilma Otis tá ruim mesmo. Então vamos dar o nosso bom dia. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Bom dia, presidenta. Bom dia. Bom dia a todos os nossos E ouvintes. pra fechar, Denê, só aqui a última participação, final telefone 5932, o Edson Baum, perguntando se pode levar o filho na urna. Pode, Essa é uma polêmica. mas pode. Quer dizer, não pode legalmente, mas o Zar deixa. As Não crianças adoram pode. apertar lá o número. Pois é, não pode, mas vai ter que poder, né? Pô, deixa a Eu sou defensor das crianças. A gente ensina desde pequenininho. Esse é um grande ensinamento, é você levar o seu filho e deixar ele apertar o botãozinho da urna eletrônica. Isso é lindo. O mesário que Eu não sempre fiz implique. isso. Você, mesário que tá ouvindo aí, poxa, deixa levar. Deixa a criança conviver com a democracia, com aquele momento sumário. Não embaraça o direito da criançada. Meu pai sempre fez isso comigo. Então, Eu também. criançada, Isso é muito vamos legal. apertar o botãozinho. O barulhinho é marcante. Esse barulhinho da urna é marcante, meu. É marcante. Tem duas coisas que vêm na cabeça. O tã, né? Do Condor e o barulhinho da urna. E a Não criança sai. fica orgulhosa, é apertada, é legal, né? Bacana. Então É muito deixa legal. a criança. E pra fechar agora mesmo, uma informação muito importante, Terribas. Muito O pessoal bom gosta de dia. uma cerveja, de um vinho. Tá liberado, viu? Não vai ter Tá lei seca no Paraná. liberado, tá liberado. Mas olha você aí. não pode ir bêbado votar, senão você pode ser preso, inclusive. Vamos comemorar então, por hein? desordem e tal. Jesus amado. Então assim, ó, quer beber, bebe. Mas bebe devagar, né? Não pode ir vai- bêbado votar. é. Vai votar de manhã já, a hora que abrir a urna, daí você fica o resto do dia bebendo. Vai na Vai manguaça, chegar de né? gente da balada. Nossa, Direto. Fechou, vambora então. Vambora, gente. Domingo a gente chega, 10 para 5 da tarde, para contar voto a voto a decisão dos paranaenses. Até É domingo, isso aí. pessoal. Até Tchau. domingo, tchau.